Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é Armstrong Leal. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Graças a Deus. E que Deus possa nos abençoar. Nesta oportunidade tão rica, iremos meditar um pouco na palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, dos versos 30 ao 31 diz: Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que Deus ponha a sua santa e gloriosa palavra em nossos corações. Profeta Isaías, no momento desta profecia, parafraseando, acredito estar ele a contemplar ou meditar as águias nos céus. E ele fez essa analogia, dizendo que um dia, certamente a juventude dos jovens cessarão, assim como seu vigor físico um dia cairá. Mas aqueles que esperam no Senhor certamente voarão com asas como águias, não se cansarão e nem nunca mesmo se fadigarão. Fazendo aqui um paralelo com as características e perfis das águias, colhemos algumas informações importantes que nos cabe aqui citá-las para fazer um paralelo e uma comparação entre a vida cristã, a vida daqueles que esperam no Senhor, como as características e perfis das águias e o porquê dessa singela e adequada comparação capturada na visão do profeta Isaías. As águias, elas possuem uma envergadura extrema, pois as águias são conhecidas por suas impressionantes envergaduras. Esta medida, que vai representar a distância entre as extremidades de suas asas, podem variar significativamente entre as suas espécies. Algumas, porém, possuem envergaduras que podem alcançar 2 metros. Outra característica importante das águias é no tocante às suas penas, e podemos dizer que são penas especiais, pois as penas das águias são adaptadas para diferentes funções. As penas do voo são fortes e rígidas para proporcioná-las sustentação durante o voo, enquanto as penas mais macias e felpudas em torno do corpo ajudam a manter a temperatura e oferecer-lhes isolamento térmico. O seu tamanho e peso também é algo imponente. O tamanho e o peso das águias podem variar de acordo com a espécie. Algumas águias são relativamente pequenas, com cerca de 50 centímetros em média de comprimento, mas há outras de grande porte, as chamadas águias reais, que podem atingir 1 metro de comprimento e pesar cerca de 6 quilos. O bico da águia é poderoso e nos oferece uma curiosidade, pois o bico da águia é forte, afiado e tem uma forma de curvatura. Isso é uma adaptação natural para fazê-las arrancar as carnes de suas presas e rasgar-lhe os alimentos. A ponta do bico frequentemente possui uma cera. Isso mesmo, uma cera na protuberância serosa que protege as suas narinas
durante o ato de se alimentar. Suas garras são impressionantes, com curvaturas afiadas e com uma força considerável, pois suas garras são cruciais para a caça, permitindo-as que as agarre de forma poderosa suas presas durante seus voos. As garras são frequentemente referidas como tarsos e são utilizadas para imobilizar e capturar, como disse, as suas presas de forma precisa. Algo interessante está em seus olhos. Seus olhos são poderosos, pois os olhos das águias são grandes em relação ao tamanho da cabeça e são adaptadas a proporcionar uma visão aguçada. Isso mesmo, uma visão chamada visão binocular, que é essencial para localizar as suas presas a grandes distâncias. Além disso, águias têm uma membrana nictante que vai proteger os seus olhos durante os voos e os ataques de seus algozes. Possui também, para proteção da visão, uma espécie de máscara facial. Apresentam esta máscara em função de sua coloração, deixando mais escuro ao redor dos olhos e permitindo que haja uma maior agilidade e produção de um risco zero ao brilho da luz do sol, pois nas alturas elas voam, para então melhorar a sua visão durante as suas caças. As penas, elas são musculosas, fortes, proporcionando maior potência necessária para aterrissar, para capturar as presas e também para agarrar fortes objetos. As escamas de suas asas ajudam-as a proteger durante o manuseio de suas presas. Pois vejam bem, meus queridos, os aspectos da vida das águias, conforme descrito agora nesta narração, podem ser associados a princípios que ressoam com a vida cristã, especialmente à luz do versículo bíblico que anteriormente acabamos de lê-lo no capítulo 40, dos versos 30 ao 31 do livro do profeta Isaías, que, repito, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente um dia cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Primeiro aspecto que o profeta ele predisse em sua profecia é o seguinte: a esperança e renovação. Isso mesmo. Assim como as águias renovam as suas forças durante o período de espera no ninho, os cristãos, aqueles que esperam no Senhor, são continuamente encorajados a esperar no Senhor. Esta espera os traz crescimento e fortalecimento espiritual para enfrentamento dos desafios de sua vida. Segundo ponto, uma visão espiritual. Assim como as águias possuem visões aguçadas, podendo ser comparado também à nossa vida espiritual cristã de relação com nosso Deus. Pois aqueles que confiam no Senhor têm justamente uma visão futurística, entendendo que Deus está no controle de tudo. A expectativa clara e focada em princípios divinos nos ajudam a evitar obstáculos espirituais e de forma antecipada. Isso mesmo, de forma antecipada discernir o caminho a ser seguido. O voo representa a nossa fé. Quanto mais voamos mais alto, maior a nossa fé será. Assim como as águias voam com asas poderosas, como bem disse o profeta Isaías, nos versículos que acabamos de citá-los, os cristãos também são incentivados a subirem cada vez mais altos com asas como águias. Isso sugere a ideia de um voo espiritual
impulsionado pela fé, pela confiança em Deus e superando de forma resiliente quaisquer desafios e alcançando, sem dúvidas, cada vez profundidade espiritual. A persistência e a resistência, a promessa de que correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, reflete, representa a ideia de que com a orientação divina, os crentes, aqueles que esperam no Senhor certamente, com perseverança, mesmo diante de todas as adversidades, mas sempre com fé, os proporcionará a força necessária para superar as dificuldades e continuar na jornada espiritual. A conexão com a natureza criadora de Deus, assim como as águias, como parte da criação divina, podem nos servir como símbolos, como representações da sabedoria, como fez o profeta Isaías ao meditar, ao contemplar esta obra da natureza, que são as águias, que são obras do pleno poder de Deus de criação. A observação da natureza, inclusive as águias, podem inspirar, nos fazer refletir espiritualmente acerca da admiração e grandiosidade que devemos cada vez mais despertar pelo nosso Deus, pelo seu imenso poder de criação e também de autoajuda àqueles que estão necessitando esperar por Ele, que estão cansados muitas vezes. Ao integrar os princípios extraídos da vida das águias, como a mensagem que ora vos narro, é possível encontrar paralelos ou comparações que vão fortalecer ainda mais a compreensão da nossa fé e nos incentivar numa abordagem renovadora diante dos desafios e problemas, isso mesmo, deste problema que você porventura esteja passando, acreditando que a renovação virá, pois a força de Deus vai fortalecer as nossas estruturas. E que Deus possa nos abençoar e até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus.